Salve, salve, rapaziada. Hoje eu vou falar pra vocês aqui como projetar na realidade que vocês querem, tá? Sei que tem muita gente que tá fazendo vídeo sobre isso na internet. Eu acho que o nível de consciência tá expandindo cada vez mais dos seres humanos no geral, então a gente consegue acessar novas ideias, a gente não cria novas ideias, mas a gente chega no nível de compreensão para entender essas ideias, então a gente começa a vê-las e como que funciona a realidade e o que de fato ela é. A gente é ensinado a vida inteira de que a realidade ela é matéria e que tudo que tem aqui são partículas e, sei lá, essa lata de Red Bull aqui eu posso, tipo, amassar ela e é isso que existe. Mas, na verdade, tudo que existe são as infinitas possibilidades, tá? E vocês estão vendo aqui agora esse vídeo, é uma possibilidade das infinitas possibilidades, então ela se tornou real porque vocês escolheram que ela se tornasse real. E eu tava falando com uma amiga minha esses dias, e ela me deu uma. Eu tava pensando numa conclusão muito assim, tipo, muito tempo, se existem indivíduos ou se tudo faz parte da mesma consciência, e eu cheguei à conclusão de que sim, tudo faz parte da mesma consciência, eu já sabia disso, só eu não sabia dizer se se éramos apenas, se nós seríamos indivíduos então, ou se nós seríamos apenas projeções dessa consciência enfim, infinita escala de pessoas individuais, tá ligado? Mas, então ela me deu um argumento de que, por exemplo, todo mundo sabe sobre a ditadura militar no Brasil e o que aconteceu em 1964, enfim, e as pessoas que viveram naquela época têm uma memória coletiva daquele acontecimento, ou seja, elas conectaram nesse mesmo servidor, todas as pessoas têm uma memória coletiva daquele acontecimento, mas elas também têm a percepção individual delas, tá? Então, como que a gente separa o indivíduo e, tipo, o que é indivíduo e o que é a consciência coletiva e, enfim. O indivíduo nada mais é, vocês provavelmente já ouviram falar que nenhuma experiência individual, e realmente nenhuma experiência individual, por exemplo, eu tá gravando um vídeo aqui agora na minha sala, existem milhões de pessoas que já fizeram exatamente isso, tá ligado? Eu tô no Airbnb aqui em Curitiba agora, então, tipo, existem milhares de pessoas que já tiveram essa mesma experiência que eu tô tendo aqui. O que me faz ser um indivíduo? O que faz eu ter meus gostos? E o que faz eu ser autêntico na maneira que eu sou autêntico? O que me diferencia de outras pessoas? Bom, basicamente o que me diferencia das pessoas é que, por mais que todas as experiências não sejam individuais, a sequência de experiências não individuais que tu tem é só tu que tem. Ou seja, tipo, o meu POV, tipo assim, a minha visão sobre a vida e a minha visão das experiências não individuais são exclusivamente minhas. A minha percepção do universo, por mais que não seja individual, ela é exclusivamente minha pelas experiências que eu vivi na minha vida. Então, isso me torna um indivíduo, tá? Por exemplo, eu nasci e eu tenho diversas coisas, diversas experiências que conversam com diversas experiências que vocês têm. Por exemplo, meu pai é falecido desde que eu tenho 6 anos de idade. Muita gente tem essa mesma experiência que eu. Muita gente tem a experiência de ter jogado os mesmos jogos que eu joguei, na mesma época que eu joguei, de ter visto os mesmos desenhos que eu, na mesma época que eu vi. E essas pessoas se aproximam de mim, tá? Porque a gente teve essas experiências no mesmo tempo. Então, eu consigo conversar com essas pessoas e essas pessoas estão mais próximas de mim do que pessoas que não tiveram essas experiências, tá? Então, basicamente, como que eu faço, então, sabendo disso e sabendo que, sim, de fato tu é um indivíduo, de fato tu não é apenas a consciência coletiva, tu é um indivíduo dentro dessa consciência coletiva, por quê? Porque tu é uma possibilidade manifestada dessas infinitas possibilidades, e isso quer ser teu indivíduo, tá? A tua alma, ela não tá, o que a gente chama de alma, que é um conceito até que mundano, se tu for parar pra pensar, ela não é conectada, tu não é exclusiva, não é a partir do teu corpo, ela vem antes do teu corpo, ela vem antes do teu corpo físico, tá? Ela está dentro daquele mundo das ideias, do conceito de mundo das ideias que o Platão já trazia, 400 anos antes de Cristo, tá ligado? Então, tipo, muito pra frente, mano. Mas enfim, como que eu faço pra me projetar, entendendo isso, entendendo que tudo que existe são as infinitas possibilidades e o que tu está vivendo agora foi totalmente, exclusivamente escolha tua, tu tá clicando nesse vídeo, tu tá acessando isso, foi
totalmente uma escolha tua. É aquela coisa de que eu falei da experiência da ditadura militar. É isso, tipo assim, basicamente, tipo, existem o servidor coletivo, existem onde a gente se conecta com o coletivo, mas tu escolheu estar conectado onde tu está. Bom, o que eu posso dizer para vocês conseguirem projetar a consciência de vocês, projetarem a realidade, manifestar a realidade que vocês querem para a vida de vocês, é basicamente o seguinte: tudo que vocês conseguem imaginar é real tanto quanto o que a gente está vivendo aqui. Tá? Porque se só existe o mundo das ideias e as infinitas possibilidades, logo a tua experiência, o que tu tá vendo, é tão real quanto qualquer coisa que passa no teu pensamento. Tá? Qualquer coisa, tipo, literalmente qualquer coisa. Por exemplo, eu ser o Homem-Aranha numa realidade é uma possibilidade, porque eu consigo imaginar. Então, a partir do momento que eu consigo imaginar, eu consigo me conectar nessa realidade. Baseado no quê? No meu nível de compreensão. Por exemplo, só existe o agora, você já deve ter ouvido falar isso. E o agora, basicamente, é o quê? O que muda a tua percepção do agora? Se só existe o agora, então todas essas realidades, inclusive as que tu quer alcançar, elas já coexistem. Elas não existem. Essa que tu tá vendo não é mais real do que a realidade que tu imagina. Ela é a mesma coisa. Então, como é que tu faz para tu conseguir perceber essa realidade? Por exemplo, quando tu tem um insight, assim, que muda a tua percepção, por exemplo, tu teve um insight sobre algo, assim, sei lá, virou uma chave sobre algo. A partir daquele momento, tu amplia teu campo de visão. Logo, tu aumentou teu nível de consciência, logo tu conseguiu enxergar aquela realidade. Então, não tem como tu voltar mais. Tá entendendo? Tipo, tu virou aquela chave, então virando aquela chave, tu ampliou teu campo de visão. Logo, teu agora se transformou. Tu conseguiu acessar a realidade, uma outra realidade. Então, quando tu entende que a realização disso é basicamente a tua projeção dessas ideias, é basicamente o quão nível de compreensão tu tem daquilo, então que vem aquele tipo de coisa que muita gente já falou, infinitas pessoas já falaram, Saint-Germain, Hélio Couto, enfim, infinitas pessoas aqui na Terra já falaram isso, e que é basicamente o quê? Tu aumentar teu nível de percepção da tua consciência para tu conseguir te projetar na realidade que tu quer. Então, quando tu entende o quê? Tá? Um conceito que eu tô levando muito pra vida, que nós somos seres 3D, nós conseguimos enxergar altura, volume, no caso x, y, z, nós conseguimos enxergar isso, tá? Com a nossa capacidade 3D. Por quê? Porque isso significa que não somos seres 4D, que nós não somos seres, que nós não somos deuses, não. Na verdade, isso só mostra que a gente só consegue perceber essa realidade do 3D agora porque é o nosso nível de compreensão. Então, eu tô no mesmo nível de compreensão que vocês de estar vendo essa realidade 3D, mas ela não é a realidade última. Ela não é o que é de fato. Isso é uma percepção nossa do agora. Então, como o universo é mental e tudo que é dentro é fora, logo, isso é o que tu vê, isso é o que é pra ti. Mas a partir do momento que tu consegue se projetar no 4D e pensar, não, isso aqui não é a realidade última, isso não é o que eu tô vivendo, não é a realidade. O dinheiro não é a última escada, meus objetivos não é a última escada, isso é o que eu estou colocando como última escada, isso é o que eu estou projetando como última escada. Então, quando tu pega e tu consegue, tipo, literalmente se projetar no 4D e pensar, dar o passo para trás, como diz meu amigo Rodrigo, quando tu pega, fecha os olhos e dá o passo para trás e vê, calma, eu não sou isso, eu estou aqui, eu sou isso agora nesse momento, mas quando eu me desconecto e vejo, não, tudo já existe, tu consegue ter tu dá menos força para os pensamentos ruins, tu dá menos força para os pensamentos sabotadores, porque tu sabe que todas as realidades já existem. E essa que tu tá manifestando essa justamente pelo teu nível de compreensão nesse momento. Então, mas na verdade todas já coexistem, então tu só tá enxergando essa. Mas não quer dizer que essa é a única, bem pelo contrário, ela é só uma das infinitas. Então, por exemplo, como que eu vou aplicar na minha vida? Eu, cada vez mais, alcanço o nível de compreensão para me ver como uma pessoa que deu certo na música, que estourou, que conseguiu alcançar essas coisas. Por exemplo, até ano passado, por mais que eu me imaginasse fazendo show, eu me imaginava como algo distante, vamos dizer. Eu botava isso como escada. Meu sonho fazer meu primeiro show, eu botava lá no topo. Então, logo,
aquilo era a última escada, o último degrau, eu estava indo atrás disso. Então, a partir do momento que eu me projetei e vi, opa, peraí, isso já é real. Eu não estou chegando lá, isso já chegou até mim. Eu só não estou percebendo, eu não estou vendo. Logo, eu consegui, quando eu virei essa chave, literalmente, hoje eu tô indo pro meu 6º show esse ano, dia 6 agora, e tipo, porque isso se tornou muito real pra mim. Tipo, eu vi, eu entendi, eu consegui chegar no nível de compreensão dessa realidade e de eu estar fazendo show e de eu estar conseguindo ganhar público e de eu me sentir bom e etc. Então, eu estou chegando nesse. Eu me senti. Eu consegui virar essa chave no agora. Isso já está aqui presente. Tá ligado? Eu só não conseguia ver antes. Então, meio que eu tive um insight, eu tive a virada, logo meu campo de visão ampliou. Eu tive acesso a infinitas realidades em que eu não conseguia ter acesso antes, que é eu fazendo show, por exemplo. Entendeu? Então, como que tu se projeta? Como que tu se vê nisso? Como que tu pode mudar isso? Primeiro de tudo é entendendo o conceito básico de que o universo é mental, que tá tudo na sua mente e que a mente, ela é tudo que existe. A consciência é tudo que existe. Logo, tudo que tu acreditar conscientemente ou inconsciente, o que tu acredita, é real. Tudo que é dentro é fora. Tudo o teu exterior é projeção do teu interior. Então, como que tu faz pra conseguir se projetar nessas realidades de fato, assim? Não existe uma fórmula-chave, algo que eu vou falar pra vocês aqui, é isso, pum, não, são várias coisas, várias maneiras, porque existem várias maneiras de contar a mesma verdade. Como dizia Platão, que o mundo, todas as coisas que existem nesse mundo material são a tentativa da representação perfeita do mundo das ideias, de maneira imperfeita. Então, a gente está sempre buscando essa perfeição. Então, como é que tu faz pra conseguir projetar isso? Tipo, a verdade, por exemplo, a verdade, o conceito da verdade, ele é o abstrato, vamos dizer, ele tem infinitas possibilidades dentro do que é verdade ou não. Mas a verdade existe porque se João é vermelho, João não pode ser azul. Se todo humano é mortal e eu sou um humano, o Chan é um humano, logo eu sou mortal. Então, isso é uma prova, né? Aristóteles criou esse exemplo, isso é uma prova de que existe a lógica e de que a verdade existe. Então, existe a verdade e existe como tu condensar o infinito dessa informação que é a verdade no finito. Logo, tu vai ter representações sobre a verdade, mas tu nunca vai conseguir, e tu nunca vai, tu sempre vai ter infinitas maneiras de fazer a mesma demonstração sobre a verdade, sobre o que é verdade. Logo, por exemplo, por isso que eu digo que todas as religiões elas estão certas, porque basicamente são várias maneiras de contar a mesma verdade. Então, não existe um exemplo que eu vou dar para vocês que que vai virar a chave, de fato. Eu posso falar várias coisas para vocês, mas o que eu recomendo é buscar mudar o seu interior, descobrir de fato quem você é. Seguindo aquela lógica que eu disse das experiências não individuais, e que só tu tem teu POV, a única maneira de tu conseguir criar teu próprio universo é entendendo de que só existe tu nesse universo e que todas as coisas que acontecem na tua volta são projeções tuas. Então, busca entender o seu interior, busca entender quem de fato tu é, que tu vai parar de ligar porque os outros pensam, tu vai parar de ligar para coisas materiais, tu vai começar a entender de fato o que é o universo e qual é o teu propósito aqui. E nosso propósito é, nós somos deuses em desenvolvimento. Ao mesmo tempo que nós estamos aqui agora buscando se tornar esse Deus, a gente já é ele que busca também infinitamente. Então é uma coisa meio complicada e eu sei que às vezes assim, o jeito que eu posso falar aqui pode ser um pouco complexo, mas eu tento explicar da melhor maneira possível, tá? Então, basicamente, se tu quiser projetar a tua própria realidade, existem diversas coisas que tu pode fazer. Mas primeiro de tudo é entendendo de fato quem tu é e entendendo o interior, buscando entender que de fato o que está no teu interior é a projeção do teu exterior. Então, busque mudar o seu interior, entender, melhorar interiormente, buscar quebrar falsas crenças que você tem sobre a vida, sobre o universo, buscar entender a verdade, porque a partir do momento, tipo, pode dizer, como que eu sei que é isso que tu tá falando é a verdade? Bom, se o universo é mental e a verdade existe, porque eu provei para vocês, como Aristóteles provou que a lógica existe, que a verdade existe, logo, tu consegue ir atrás dessa verdade. Então, se o universo é mental,
tudo que tu acredita é. Porque, como a física quântica nos mostra, tudo é e não é ao mesmo tempo. Então, tu torna. Quem torna? O observador. Tu é o observador. Logo, tu é o observador da tua própria vida. Logo, tu torna. Tu torna, ninguém mais. Apenas tu. Então, esse é o assunto do vídeo de hoje. Eu sei que eu falei meio, tipo assim, tá ligado? De uma maneira muito, tipo, falei várias coisas, assim, em pouco tempo. Então, talvez eu fique um pouco complicado. Eu vou tentar editar ele da melhor forma pra ajudar na compreensão de todo mundo. Mas espero que vocês tenham gostado. Eu tô voltando agora a postar os vídeos. Eu parei porque eu tive um processo na minha vida que eu tô passando por ele e eu tinha caído muito no 3D novamente, eu consegui me projetar novamente no 4D, porque só existe o agora. Então, naquele momento eu não estava projetando, eu estava me projetando no 3D e agora eu voltei a me projetar no 4D. Isso tem que ser um exercício diário, porque como só existe o agora, é aquela frase do remember to remember, lembre-se de lembrar. Ou seja, lembre o tempo, o momento, a todos os momentos. Eu posso ter essa conclusão agora e amanhã eu já não tenho mais. Então eu já não sou mais isso que eu sou agora. Então é basicamente isso. Eu espero que vocês tenham gostado. Vou voltar a postar os vídeos com tudo aqui. Tamo junto. Um abraço, um bom final de maio pra vocês aí. Prosperidade. Criação. Tamo junto.